Olá, querida igreja, quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos vivido dias difíceis, dias de prova, mas também dias em que o Senhor continua com a sua boa mão cuidando de nós, tem nos preservado, tem trazido pão para os nossos lares. Essa tem sido a nossa oração para que a mão de graça e misericórdia continue se estendendo sobre nós, seu povo, sobre toda a nação, sobre todo o planeta, especialmente aqueles que sofrem também, que nós possamos ficar a cada dia mais sensíveis às necessidades, enfim. É um tempo que a gente agora se encontra como o povo de Deus, reunidos pelo sangue de Jesus, pelos laços do Espírito Santo. Eu quero trazer aqui a leitura de um salmo bastante significativo para esse momento, que é o Salmo 126, um cântico de romaria, um cântico que os irmãos que vinham do exílio para voltar para a sua terra cantavam, e ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero entender, meus irmãos, que a gente logo está fazendo essa mesma romaria, voltando aí de um tempo difícil de exílio, de estarmos isolados mesmo. Mas a gente tem sentido a mão poderosa do Senhor sobre nós, a graça dele sobre nós. E é por isso que eu quero clamar por esse tempo, para que seja um momento nosso de adoração, cada um de nós, família CCBN, cada um de nós convidados, como diz lá na frente da nossa igreja, sejam bem-vindos, a casa é sua, e o Senhor Jesus possa, na sua graça, nos visitar nesse tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio de nos reunirmos como teu povo. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui através dos laços do Espírito Santo de Deus. E eu peço, Senhor, que cada movimento, que cada fala, cada canção seja inspirada pelo Teu Santo Espírito. Que possamos estar unidos aqui na presença do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada lar onde essa imagem entrar. Que a Tua graça seja manifesta entre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Na sequência a gente vai ter então a ministração da família do Paulinho, Eli, a Sarinha, louvando Jesus com a gente, ministrando nas nossas vidas, lá direto da casa dele. Que Deus nos guarde em sua graça. Paulinho, é contigo, que Deus nos abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Nós estamos aqui em família para expressar a nossa adoração, nosso louvor ao nosso Deus. O Deus Senhor de tudo, que está sobre todos. Aquele único que merece o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa música, né? Eu gostaria de lembrar um verso em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse verso fala um pouco sobre o Criador, aquele que está no controle de tudo, desde sempre, desde o início. O Deus Criador, o qual tem cuidado de cada um de nós. Vamos louvar ao nosso Deus com um hino bastante conhecido, o Ele Exaltado, para que possamos agora, como igreja, como corpo, exaltar o nome do nosso Senhor.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aquele que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céu. A este Deus, Senhor, soberano sobre todas as coisas, a este Deus nós vamos entoar agora um clamor pela nossa comunidade, e possamos depositar nossa esperança no nosso Deus. Vamos orar e eu vou concluir com uma oração. Eterno Deus, eu te louvo, te agradeço, Deus, pela maneira que o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor esteja abençoando a nossa comunidade, abençoando, ó Deus, todos os idosos, ó Deus, que estão aí no grupo de risco, que a tua mão soberana esteja sobre eles. Peço também, ó Deus, pela equipe, né, da Patrícia Rigon, em relação ao trabalho, que a tua mão esteja realmente sustentando, amparando, ó Deus, para que não falte o pão, ó Deus, não falte o trabalho, Senhor, e que os corações estejam realmente voltados para o Senhor, porque é do alto que vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que a nossa esperança esteja no Senhor o tempo todo, e que essa circunstância que vivemos, ó Deus, não possa tirar de nós, ó Deus, essa convicção de que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Deus, é soberano sobre todas as coisas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a família de cada pastor, ó Pai, da nossa comunidade, a liderança da nossa comunidade, assim também sobre todas as equipes, ó Deus, que estão
trabalhando, ó Deus, a equipe Team, ó Deus, das crianças, ó Deus, esteja abençoando todas as crianças, os nossos adolescentes, ó Deus, neste momento tão difícil. E cada família da nossa comunidade também. Que a tua mão esteja, Pai, lidando, ó Pai, teu Espírito possa estar agindo para que este momento em família, ó Deus, possa ser um momento voltado, ó Pai, para a tua palavra, para aprender os princípios da tua palavra, para que ela possa, então, realmente dar a nós, ó Pai, a direção. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir aqui a ajuda da Sara, uma música muito propícia, né? O Quebrantado, onde o nosso olhar, né, deve estar voltado sempre para a cruz, né, para a cruz de Cristo, cruz que nos une, né? Vamos lá? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Obrigado, querido Paulinho, querida Eli, Sarinha, por esse tempo de ministração, de louvor e adoração ao Senhor, que a gente pôde juntos aqui desfrutar desse tempo e, na verdade, engrandecer o nome do Senhor. Nós queremos agora ter um tempo de oração, acima de tudo, por esse momento tão difícil que a gente tem vivido. Orar pelo mundo, orar pelos países, especialmente a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, orar pelo nosso país, orar para que os dirigentes da saúde espalhados pelo mundo sejam usados pelo Senhor, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, municipais, orar pelos nossos que estão na linha de frente aí, a Thaís, a Eli, a Pátia, a Fabi, a Bruninha, queridos irmãos, orar pelo pastor Edson no atendimento ao público no banco, orar pelo Alex, querido irmão, que está nesse momento, inclusive, trabalhando com as linhas de ônibus. Inclusive, ele me relatou que algumas pessoas já foram ceifadas pela doença. O que mostra que, de fato, a gente tem que estar atento, porque essa fase da infecção comunitária, ela é bem complicada. Então, que estejamos muito atentos em oração, meus irmãos, clamando pela mão de misericórdia do Senhor. Orando pela Índia, pela nossa parceria com a DFN, especialmente nesse momento que eles estão vivendo um tempo de quarentena absoluta, difícil de lidar com um país que é tão pequeno, mas tem mais de 1 bilhão de habitantes. Orar também pelos muçulmanos convertidos, que é o nosso compromisso como CCBN, espalhados pelo mundo, no nosso país, para que Deus continue encorajando e fortalecendo esses irmãos. Orando pelo Gustavo Cunha, que está lá na Irlanda, para que Deus continue iluminando esse processo, onde a Camila deve ir para lá, a gente não sabe quando, diante de tantos impasses, né? Porque ela é uma doadora compatível, a irmã dele, querida família nossa. Eu queria agradecer a Deus também pela vida da Vânia Chivalski, que melhorou, graças a Deus, deixou a gente um pouco apreensivo por uma infecção de garganta persistente, um quadro que infelizmente a gente tem hoje que tomar todo cuidado e ter um isolamento na própria casa, mas que bom que todos estão bem, seu Pedro, Dona Lídia, Vivian e Vânia. Deus seja louvado pela vida de vocês. Enfim, vamos ter esse tempo de oração, 2 e 2 e 3 e 3, quem você estiver aí perto, e vamos juntos orar e clamar por essas pessoas, por esses pedidos, tá bom? Deus tem misericórdia, Jesus nos visita, nos abençoa, nos guarda. Ouve, Senhor, cada pedido que a gente tem aqui. Peço que o Senhor tenha misericórdia, Jesus, e nos visite com a Tua graça, Pai, no nome de Jesus. Pode orar, filho, pode orar. Senhor, Pai, nós te pedimos aqui essa oração em conjunto com a nossa igreja. Temos um culto para o Senhor, nós sabemos que a igreja é o corpo do Senhor, mas que também nós podemos adorá-lo cada um na sua casa. Que bom, Jesus. A gente queria pedir agora para o Senhor guardar todos os povos que estão sofrendo com essa epidemia que surgiu aqui no nosso mundo. Que o Senhor guarde cada um, cada família, cada irmão como em igreja como nós. Queria pedir pelo nosso país também, que também está passando por um momento muito difícil, mesmo sendo não tão forte como em outros países, mas que o Senhor nos guarde nossos governantes, representantes, sejam eles de saúde, educação. Amém. Que eles possam saber tomar as medidas certas, tomar as decisões corretas para poder escolher o caminho certo, e que o Senhor esteja junto a eles para saber qual que é o caminho certo. Amém. A gente queria pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas na Índia, que Jesus. também é um país que tem um amontoado de gente que deve estar sofrendo muito pela epidemia do coronavírus. A gente também tem o compromisso de pedir pelos muçulmanos recém-convertidos, que agora possam saber da palavra do Senhor e possam saber da verdade que nela habita. No
no seu nome que nós oramos. Em nome de Amém, Jesus, amém, amém. Obrigado, Natan. Esse é um culto especial, era para ser o domingo em que os meninos iam estar tocando, ministrando pra gente. E a gente vai ter logo depois do sermão, lá direto da casa da Babi, do Rony, do Luquinha e o Tiaguinho. Vão ministrar uma canção pra gente. Louvado seja Deus por isso, né? Obrigado, filho, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Bom, na sequência, então, a gente vai ter o nosso tempo de palavra de Deus, nosso tempo de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Muito bem, meus queridos. A gente tem vivido um tempo bastante diferente, não é? Nuances aí dentro do nosso dia que não são nuances que não são tão normais, né? Então tem pai e mãe fazendo homework, enquanto a filha ou filho fazem homeschool, e ao mesmo tempo a gente tem que dar conta das coisas da nossa casa, enfim. Tempo de adaptação, tempo de a gente aprender a se adaptar e lidar com uma quebra da rotina. A gente às vezes não se dá bem com isso, né? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí no vídeo que a gente tem na sequência, para mostrar um pouco como tem sido aqui em casa, como a gente tem que estar se reinventando a cada dia. A gente já fez aqui a inauguração da cabana da quarentena, que a Marina e o Natan construíram no meio da nossa sala, né? A gente fez a inauguração, compramos salgadinhos, e cada um estava vestido aí de super-herói. A gente usa a sala de jantar como nossa central de homeschool. E aí tem vezes que a gente dá muita risada, tem vezes que a gente não está tão paciente, a gente está se adaptando, enfim, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina. Dá uma olhadinha aí. Pois esse tem sido um pouquinho aí do que tem sido nossos dias nesse tempo, e agradecidos a Deus pelo cuidado e provisão, sabedoria que Ele tem nos dado. E essa tem sido a nossa oração pela nossa família, a CCBN, e por todo o povo de Deus e por todos os lares também nesse mundo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma dessas situações novas, então, é o tal do homeschool, né, que são aulas virtuais, pesquisas, lições, tudo na mesa da sala de jantar ali, como vocês viram. E aí tem hora para entrar na aula, tem lanchinho do intervalo, tem a correria no pátio, que não é bem no pátio, é na sala, é na área, enfim. E numa dessas conversas aí sobre escola, veio o tema prova. E aí eu estava explicando para os meninos que prova é pro aluno. Na verdade, essa é uma máxima que a gente tem ouvido aí na vida acadêmica, de todos os nossos queridos e amados professores, até mesmo os de matemática. Tô brincando. Temos aí o pastor Edson, tem a dona Miriam, né? Todos queridos e amados por nós, pessoas tão importantes na nossa história. É que matemática, para mim, particularmente, nunca foi um negócio tão fácil. Mas teve um dia que o Natan não foi tão bem numa das provas e ele comentou, né? Falou, papai, puxa, que triste, aí não fui tão bem nessa prova aí. Falei, calma, filho, você estudou? Eu estudei, pai, mas estava difícil. Então é o seguinte, isso está apontando que tem coisas aí que a gente precisa melhorar na atenção sua, e vamos junto aí trabalhar nisso, meu irmão. Traz aí o tal do complexo de Golgi, toda a turma dele, vamos dissecar isso daí, vamos aprender isso juntos. Porque no final das contas está certo os professores. A prova é uma oportunidade da gente entender se a gente tem absorvido a lição, se a gente está atendendo, né? E da mesma forma eu vejo que nosso Deus, na sua misericórdia, nos permite passar por provações, por provas. Mas ao contrário dos nossos professores, Deus sabe de tudo.
Nosso Deus é soberano, nosso Deus é onisciente. Ele não precisa de prova para saber como a gente está na matéria, de forma alguma. Ele sabe todas as coisas. Então essa máxima se aplica muito bem a nós. As provas são elementos da nossa vida, difíceis de se passar muitas vezes, às vezes impossíveis parece de se passar, mas que serve para a gente entender melhor quem é o nosso Deus, como Ele atua, entender onde está a nossa fé, como anda a nossa forma de entender o nosso Deus. Enfim, as provas são para nós. As provas nos ajudam a caminhar. Elas têm um poder de nos transportar para lugares que uma vida piedosa, de leitura da palavra, de oração, de estar na igreja, de comungar com os irmãos, de servir no ministério, às vezes não nos levam. E vou dizer para vocês, o lugar da onde a gente nunca deve sair, seja uma situação mais confortável, desconfortável, seja mais sereno, seja mais turbulento, o nosso lugar de origem sempre deve ser, e de final também, os pés do Salvador. Eu gostaria de visitar com vocês hoje uma fantástica história, que é a fantástica história de Abraão. E no momento que ele passa, sem dúvida nenhuma, pela maior prova de sua vida, que é o sacrifício do seu próprio filho. Gostaria de abrir com vocês, você abrisse aí comigo, Gênesis, no capítulo 22, e a gente vai ler do 1 ao 12, ok? Gênesis, capítulo 22, de 1 a 12. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moisés. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia da viagem, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado ao Senhor, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque a seguinte questão: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. E dispôs então a lenha, mas amarrou a Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Eu li até o 13 dessa forma. Nesse texto de suma relevância para a história de Israel e, por sua vez, para a nossa própria história, povo de Deus, a gente tem o relato da maior prova da vida de Abraão, quiçá a maior prova que um pai pode passar, o sacrifício do seu próprio filho. Veja o versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Esse tempo não é pouca coisa. Lá nos seus 75 anos é que começa essa história. A gente tem a promessa de Abraão, a promessa de Deus a Abraão, no capítulo 12, quando Abraão tinha então seus 75 anos.
sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui eu vou apenas citar a história de Abraão. Isso está em Gênesis 12, de 1 a 3. Mas lá em Gênesis 11, 28, a gente tem a morte do irmão de Abraão, Arã. Um evento que coloca qualquer um à prova. Perder um irmão é algo muito complicado. Depois, então, ele sai da sua terra de nascença com essa promessa nas mãos, porque o filho que ele tanto almejava, ele não tinha nas mãos ainda. Então ele sai à procura dessa jornada pela promessa que lhe foi então otorgada pelo próprio Deus. E no meio do caminho ele para em Harã, porque ele tem que enterrar seu pai, Terá. Ele perde o irmão, ele perde o pai. E Ló, então, seu sobrinho, se torna, pela praxe, pela tradição judaica, seu filho. Aí eles marcham para Betel, o lugar onde Deus designou que ele ficasse. E ali ele ergue um altar ao Senhor. Porém, mais tarde, a fome bate em Betel. Eles seguem para o Egito por conta do medo da fome. E lá ele tem um outro medo, que é perder a própria vida por conta da beleza de Sara. E eles tinham um combinado. Cada vez que alguém querer você, para que eu não perca o pescoço, você vai com a pessoa e fala que é a minha irmã. Era uma meia-verdade, o que acaba sendo 100% de uma mentira, não é? E ali eles são expulsos do Egito, e aí ele tem que ir volta para Betel, do lugar de onde ele não deveria ter saído, que na verdade é os pés do Senhor, aos pés do Senhor. Aí ele se separa de Ló, que procura Sodoma e Gomorra, entendendo o seu melhor lugar para ganhar dinheiro, apesar de ser o pior lugar para se criar uma família. Depois de um tempo, Ló é sequestrado. Existe uma guerra contra exércitos inimigos, 4, 5 exércitos inimigos, e Abraão ele vai regimentar os seus próprios empregados e vai ao fio da espada, deita na terra cada um dos seus inimigos, e ele resgata então Ló. Mas o medo toma conta do seu coração, apesar de tão destemido, porque ele não tinha o filho chegando. E aí a gente tem um atalho que ele propõe e começa a trilhar um caminho paralelo, alternativo, que vira, na verdade, um grande problema para ele, que é ele ter um filho com a própria escrava, o que lhe era permitido. E aí, então, Agar é expulsa da casa pelos maltratos de Sara, ela mesma escolhe fazer isso. E depois, mais tarde, acontece o mesmo problema com o seu filho, a gente vai vai citar na sequência. A gente tem a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente tem mais para frente a morte do próprio Ló, e aí a questão com Abimeleque, que é a mesma história que aconteceu no Egito, de mentira e da morte visitar Abimeleque, e Deus revelar o coração de Abimeleque que se tratava da esposa. A gente vê a vida inteira de Abraão, como muitos de nós, visitada pela tragédia, pela incerteza, pelo medo, pela angústia, pela depressão, por fazer atalhos, por tentar ajudar Deus a fazer as coisas, até que ele já tem mais de 100 anos, quando Isaac vai nascer, e aí ele tem uma última grande prova, que é quando Sara expulsa por fim Agar de casa e o seu filho Ismael, eles são entregados à morte no deserto, e assim Deus ordena para que Abraão fizesse, e assim ele o faz, meio que titubeando, mas ainda assim ele o faz, com uma dor no coração, porque ele estava então entregando um filho à morte, e a gente sabe pela palavra de Deus que ele na verdade sobrevive e se torna um grande guerreiro, inclusive inimigo do próprio povo de Deus. Esse é o tempo, até a prova. E agora eu gostaria de falar da prova em si. O início da prova. Tocou o sinal, tocou a sirene da escola, não sei como que era na sua época. Você está com aquele calafrio na espinha, sabe a matéria, mas está com medo.
e se senta para fazer a prova. Pode ser que às vezes esse chamado de Deus que diz o texto, né, diz que Deus chama Abraão e ele fala presente. Presente, Abraão está presente, eis-me aqui. Eu acho que esse chamado de Deus às vezes não vem como Rubens, ou como Thaís, ou como Cleide, ou como Edson, mas ele vem como crise, vem como morte, vem como doença, e é meio que o teu nome sendo chamado naquela hora. E ao início da prova já nos traz uma grande lição, presente, eis-me aqui, Senhor. Coisa que a gente não vê em muitos momentos na história de Abraão antes desse momento, né? Porque na verdade apenas na coragem do Senhor, pela graça do Senhor, pelo seu amor, pelo fato do seu próprio Espírito habitar em nós, é que é possível e é adequado dizer: presente, Rabi, presente, professor, eis-me aqui, Salvador da minha vida. Até porque é inevitável, as provas elas vão estar presentes na nossa vida. E é importante encarar isso dizendo: eis-me aqui. E na sequência da chamada, Deus revela uma completa e absolutamente aterrorizante expressão numérica que ocupa uma folha inteira do papel almaço, e alguns mais antigos sabem do que eu estou dizendo. Algo que parece ser indecifrável, inverossímil, irrealizável. Uma paráfrase, duas paráfrases aqui se tornando como bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Senhor, sejam elas doces ou amargas. E bem-aventurados aqueles que não ouvem apenas o que desejam ouvir. Segunda lição dessa prova. Além de dizer presente, eis-me aqui, ele diz ok. E assim ele começa, ele pega essa prova para si, inicia a resolução de uma missão praticamente impossível. Se ouvir a chamada do seu nome, a chamada para a prova, já é uma coisa que pode te imobilizar e fazer você fugir. Quanto mais obedecer, quanto mais pegar essa prova para si. Abraão já tinha fugido, mentido, chorado. Abraão já tinha ficado cético, amedrontado, depressivo, imobilizado. Mas a verdade, ele nunca desistiu. E isso me fez lembrar do texto de 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Após muitos anos de estrada, Abraão diz presente. Ouve e caminha resolutamente na direção da execução dessa duríssima prova. Ele demora 3 dias até chegar ao local. Eu fico pensando como deve ter sido essa viagem do lado do seu filho, sabendo do que eles iriam encontrar pela frente. Que viagem sólida, sem precedentes, difícil. Mas ele continuou na estrada. Abraão caminha sem hesitar dessa vez. Ele não titubeia. Ele caminha de forma serena e lúcida por uma estrada que parece intransponível. Porém, hoje, Abraão, ele depois de abrir alguns sacos de sal com seu Senhor, com seu Deus, ele percebe que a caminhada gerou uma linda obra. A mais linda obra que essa caminhada podia ter gerado. A transformação de seu coração. O nosso modo de perceber a Deus, de se prostrar diante dele, pode ser transformado nessas provas. Nossa forma de amar a Deus e ao próximo pode ser transformada nessas provas. Nossa forma de orar pode mudar. Existe uma sublime oração acreditada a Rubaiyat que pode traduzir isso. Ela diz assim: se te busco pelo céu tão desejado, Senhor, exclua-me dele. Se eu te busco, ó Deus, por causa do medo do inferno temido, lança-me nele. Mas se te busco por vossa amizade, não escondas de mim a vossa face. Abraão diz presente. Eis-me aqui. Ele ouve e diz ok, e caminha na direção da prova. Toma para si essa prova. E se mostra apto para executá-la.
Porque na realidade ele entende a maior lição de todas que a gente pode dizer aqui, que somente ele é capaz de nos capacitar a passar pela prova. Somente Deus. Abraão já havia no passado tentar assinar uma espécie de contrato com Deus lá no capítulo 15, quando ele tem medo, e então ele vai fazer uma espécie de um contrato, como se fosse o cartório e as duas partes assumirem os seus direitos e deveres, não é, com relação a esse contrato. Mas Deus deixou claro que a lisura plena e a competência para honrar esse contrato só competia a ele. O fogo do céu veio e consumiu o sacrifício dos animais que estavam inscritos. Está lá em Gênesis 15. Abraão havia se submetido de uma forma omissa à ideia de gerar sua dinastia a partir de uma escrava, Agar. E descobriu que Deus não lança a mão de nosso poder em gerar soluções ou expertise de abrir atalhos. Não. Deus não precisa disso. Abraão deposita então, diante dessa árdua prova, toda a sua confiança em Deus. Entrega a ele a solução para esse impasse. Sabia que a partir de Isaac, sua descendência iria se estabelecer sobre a terra. E notamos tal evidência no diálogo dos funcionários. A gente leu agora há pouco no texto, né? Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ele fala contundentemente e ao mesmo tempo serenamente: a gente vai voltar. Gênesis 22:5. Está escrito isso lá. Diante de onde viria essa certeza de que eles voltariam? Essa certeza vinha do fato de que Deus tinha uma promessa em sua vida que necessariamente passaria pela existência de Isaac. Portanto, Deus é quem, em seu poder, iria fazer a sua palavra se concretizar. Não pelo seu esforço, não pelos seus atalhos, porque era necessário então deixar Deus ser Deus. E mais adiante ele encontra sobriedade também contundente na resposta, ele encontra sobriedade contundente numa resposta à pergunta tão complicada de Isaac. Isaac, disse seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá, Deus proverá. E os dois continuaram caminhando juntos. Eu acredito que essa deve ser a grande lição aqui a ser aprendida. Ele é Deus. Eu não. Ele é soberano, ele tem todo o controle em suas mãos. Eu não. Deus proverá, Isaac. Deus proverá, Rubinho. Deus proverá, Alex, Carmen, Fernando, Pati, Cleide. Deus proverá, CCBN. Discípulos de Jesus na terra. Deus proverá. Diante das provas da existência, de uma forma ou de outra, Deus proverá. Abraão, em sua jornada, teve que aprender a conviver com o imponderável, com a dúvida, com a incerteza, com os medos, com os conflitos e frustrações de seu coração. Precisou aprender a ter calma e serenidade diante das perguntas que não tinham resposta, porque muitas não tinham. Aprendeu que não poderia minimamente ajudar Deus a ser Deus, porque Deus se basta. Ele aprende isso. A oração de Teresa d'Ávila me visitou muito essa semana e eu quero partilhá-la com vocês. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Querida igreja, querida família CCBN, assim eu gostaria de concluir com você.
Abraão ouviu, apresentou-se diante da prova e disse: presente, eis-me aqui. Caminhou na direção de enfrentar essa prova e confiou no seu Salvador a capacidade em poder passar pela prova, confiando somente em Deus. Porém, tem uma última lição que estava por vir e que vai se concretizar muitos e muitos anos depois. Como a gente já leu aqui em Gênesis 12, 1 a 2, existe a promessa de Deus a Abraão, e o final da promessa é: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A determinação de Abraão em confiar em Deus foi tão contundente e determinada que Deus enviou um anjo que segura o seu punho cerrado com o cutelo, com a faca afiada em sua mão, pronta para desferir o golpe fatal. Mas o anjo segura o seu punho e, na sequência, Deus prepara o cordeiro. Isaac, então, não poderia ser morto naquele momento por ordem divina. E, na sequência, entre os arbustos existia o animal pronto para ser sacrificado. Pois bem, nesse dia, o chamado amigo de Deus, pela palavra de Deus, Abraão, nesse dia Abraão vê estabelecida a salvação de seu filho. A nação de Israel ser definitivamente concebida pela promessa de Deus a Abraão. A promessa da salvação da humanidade, fruto dessa paternidade de Abraão, também, nesse momento, é estabelecido. Viria então aquele que esmagaria definitivamente a cabeça da serpente. Porém, o Isaac de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele não foi poupado. A ponta dos pregos, a coroa de espinhos, desferiram um golpe fatal e fulminante naquele que é o Cordeiro de Deus. Ele foi imolado. Ele morreu ao contrário de Isaac. Para que nós fôssemos alcançados e a promessa dele cumprida. A bênção do Senhor, que é a plena presença de Deus em nós. A bênção do Senhor, que é a plena presença de Deus em nós, nos alcançou. Nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a cura para todo homem. Ele é tudo o que precisamos. Ele é o nosso refúgio e libertação perpétua. Que as provas, meus irmãos, sempre apontem para isso. Vivemos um tempo de prova, vivemos um tempo difícil, mas lembrem-se, Ele vai nos capacitar e Ele é Senhor absoluto sobre tudo, sempre. Eu quero terminar essa palavra com uma oração que eu me lembrei também bastante nesses dias e eu tenho feito para mim mesmo. Ela diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Na sequência a gente vai ter uma canção ministrada aí pelos queridos Babi e Tiago, e a gente volta aqui para a oração final. Deus nos abençoe em sua graça. Essa canção fala um pouco do que a gente está vivendo esses dias turbulentos de insegurança, que traz medo, que traz insegurança na área, tanto na saúde, economicamente falando, sentimental. Então essa música fala pra gente aquietar a alma e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E como é difícil a gente aquietar a alma numa situação dessa, numa situação de desemprego, numa situação de falta de dinheiro, de brigas familiares. Então a gente vai cantar essa música, é uma oração pra gente, para que a gente aprenda a aquietar a nossa alma e descansar no Senhor.
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque vivendo sem entender, eu sei que tá no controle. Então esconda no teu coração e amarre-te pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha
generosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Obrigado, querida família, Rony, Luquinha, Babi, Thiago, pela ministração no nosso coração. E eu gostaria aqui de terminar esse tempo orando por você, orando por nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse culto, pela reunião da família CCBN. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é o Supremo Pastor que nos reúne no seu aprisco, no seu rebanho. Continua sendo nosso pastor, visita nossos lares. Visita-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Visita os lares dessa nação, visita os lares desse mundo, principalmente esses que têm sofrido. Peço que o Senhor também guarde o nosso coração para que nós possamos entender que em todo momento o Senhor é o Deus de provisão. O Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. E nos ensina, meu Pai, nos ensina a buscarmos o Teu reino acima de todas as coisas, para entender que nada nos faltará. E peço, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença consoladora, a presença terna, que nos traz sobriedade e paz nesses dias, do Espírito Santo de Deus, conduza os nossos dias, conduza todo o nosso movimento, conduza o nosso coração. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem atentos, a gente vai continuar aí trazendo material. Essa semana vai sair algumas coisas boas. Vamos usar essas nossas ferramentas que temos, vamos tentar estar mais próximos possível e continuar a proclamar o ano da graça do Senhor. Tá bom? Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Logo a gente mata a saudade aí, se Deus quiser. Em nome de Jesus.